Olá pessoal, a paz do Senhor a todos os irmãos, bem-vindo ao canal PR Alex Januário. Este é o seu canal de estudos e mensagens bíblicas. Estamos nas últimas semanas estudando, comentando acerca da revista da editora Betel para adulto, cujo comentarista é o bispo Samuel Ferreira. A lição desse trimestre comenta acerca do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. E nós estamos na terceira lição. O tema da terceira lição é Lucas, o Evangelho da Alegria. Tem como texto áureo Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, que diz: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bom, queridos irmãos, nós, nas últimas duas lições, e principalmente na primeira, nós tratamos naquela oportunidade sobre um breve comentário sobre a autoria do livro, data e característica do Evangelho de Lucas. Lembro-me que naquele momento nós falávamos algumas características deste livro. Citamos 4 características, dentre elas falamos sobre a ênfase que Lucas dá ao tema do Espírito Santo. Dos 4 evangelistas, Lucas é o que utiliza e aprofunda-se mais sobre essa temática do Espírito Santo. Outra característica que falamos é que o conteúdo de Lucas ele tem uma linguagem própria. E uma boa parte do conteúdo de Lucas, segundo a Bíblia Pentecostal, cerca de 60% do conteúdo é exclusivo de Lucas. Podemos citar o caso dos 2 discípulos a caminho de Emaús, aonde Lucas ele descreve detalhadamente todo o evento ocorrido naquela tarde. Outra característica importante é sobre a temática da alegria. Lucas ele vai tratar dessa temática. E hoje nós iremos comentar justamente essa característica do Evangelho de Lucas, que é a alegria. Para muitos teólogos, o Evangelho de Lucas ele é tido como o Evangelho da alegria. Nessa lição, ao abordar a característica do Evangelho de Lucas, temos também subentendido uma marca do verdadeiro cristianismo. Ou seja, a alegria, ela, para o cristão, ela é independente da circunstância. O cristão ele pode estar sofrendo, pode estar passando por um momento de dificuldade, como, por exemplo, um desemprego, uma enfermidade, um desequilíbrio emocional na família, atrito familiar, mas a alegria do cristão não está atrelado, dependente, melhor dizendo, não depende das circunstâncias que ele enfrenta. A característica do cristianismo uma delas é a alegria. Veja que no Salmo 100, versículo 2, o salmista orienta dizendo: servir ao Senhor com alegria. Portanto, podemos pensar que a alegria faz parte do cristianismo. Você, meu querido irmão, que é cristão, você tem que deixar que a alegria de Deus invada a sua vida e você tenha uma vida alegre. Uma vida alegre. Vou reforçar. O cristão, independente da circunstância, ele tem que ser alegre.
A alegria do Senhor, diz Neemias, capítulo 8, versículo 10, é a nossa força. Então, meu querido irmão, procure experimentar a alegria. Até porque o Evangelho de Lucas é um convite para desfrutarmos e expressarmos a alegria pelos maravilhosos atos redentores de Deus. Eu, você, nós temos muitos motivos para estarmos alegres. Pare por alguns segundos. Você não merecia estar na posição que você está. Eu não merecia. Pecador miserável. Mas a graça de Deus me alcançou. E isso, só isso, já é motivo para eu viver eternamente alegre e grato a Deus. Mas além disso, tem muitas outras bênçãos que Deus proporciona para nós, para que estejamos sempre alegres. Pois bem, o primeiro tópico da lição de hoje é justamente sobre isso. São expressões jubilosas do livro de Lucas. Lucas, ele apresenta diversas palavras que expressam a alegria que deve estar no cristão. Não tem somente essas palavras no Evangelho de Lucas, mas o escritor, comentarista da lição, bispo Samuel Ferreira, ele apresenta 6 palavras. Vamos lá. A primeira palavra é exultar. Do grego, agaliao. Agaliao. A-G-A-L-L-I-A-O. Usado na voz ativa em Lucas 1,47 e na voz passiva ele está em João 5,35. Nessa voz passiva transmite a ideia de exaltação, jubilosa, a alegria espiritual, segundo o dicionário Vini. E como referência nós podemos ter Lucas 10, 21, quando Jesus se alegrou no Espírito, ele exaltou, teve uma exaltação no Espírito, ou seja, ele teve um momento de uma alegria espiritual muito grande. Por quê? Porque, como foi já comentado na lição passada, os discípulos tiveram a missão e ao retornar dessa missão que Jesus enviou os 70, de 2 em 2, eles voltaram com um relatório positivo e muito feliz, porque além de pregar, curar os enfermos, decretar a paz no lar, eles ainda expulsaram os demônios. Então eles voltaram alegres, e naquele momento que os discípulos estão relatando para Jesus a sua extrema alegria, ele tem um momento também de alegria espiritual. Então, nós aprendemos essa primeira palavra que é agaliao, exaltação, exaltar, é o verbo exaltar, tá certo? Outra palavra é alegrar, verbo alegrar, no grego é chairo, C-H-A-I-R-O, chairo, denota a ideia de prazer, deleite, gozo, tá certo? Outra palavra importante que vai aparecer no Evangelho de Lucas é folgar, o verbo euphrino, E-U-P-H-R-A-I-N-O. Esse folgar é alegrar, ficar contente. Da voz passiva significa estar feliz, regozijar-se, tornar-se alegre. Uma referência que podemos utilizar está em Lucas 12, 19. Leia com tranquilidade, que você vai ver que aparece ali folgar. A palavra folgar é no sentido de tornar-se alegre, estar feliz. Lembre-se, a alegria do cristão não depende da circunstância. Esteja alegre. Está na prova, a prova também é um local, um momento para você ficar alegre. Por quê? Paulo diz que a tribulação, a nossa tribulação, ela tem 2 características. É leve e momentânea. E tem um resultado. Proporciona gozo eterno, alegria eterna. Então, meu querido, fique tranquilo.
Folgar é tornar-se alegre. Lucas 12, versículo 19. Outra palavra interessante é saltar. No grego, skirtao. S-K-I-R-T-A-O. Lucas 6, 23. E o autor também vai citar mais duas palavrinhas que marca bastante o Evangelho de Lucas. Sorrir. Sorrir. Rir. Lucas 6, 21, por exemplo, aparece essa palavra rir. Rir. Não é que você ri à toa. Não é que você vai rir por qualquer coisa. Mas a alegria, ela é tão forte lá dentro do cristão que até no momento da prova dá vontade de sorrir. Porque sabemos que em tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo, para o bem daqueles que amam a vinda do Senhor. Tá certo? Outro detalhe importante é que Lucas, além das expressões já mencionadas, insere em seus escritos os vocábulos louvor, que do grego é eulogel, e cânticos, ainel, ratificando a compreensão de que em tudo relacionado ao Senhor sempre existirá alegria. Vou repetir. Ratificando a compreensão de que em tudo relacionado ao Senhor sempre existirá alegria. Penso ser por isso que Neemias afirma, como eu já citei anteriormente, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Tópico 2. No tópico 1 nós falamos sobre as expressões jubilosas. O 2, descrições dos júbilos e cânticos iniciais. Nesse tópico, estaremos observando quem se alegra e por que se alegra com os fatos relacionados com o Salvador. Quem se alegra e por que se alegra com os acontecimentos relacionados a Cristo. Pois bem, sabemos que no Evangelho de Lucas, o personagem principal é Cristo. Mas no seu início, Lucas também enfatiza um outro personagem, que é João Batista. Tá certo? Olha que interessante. O nascimento de João Batista, esse é o fato, ele proporciona alegria a quem? Zacarias e Isabel, os pais. Qual o motivo da alegria exacerbada ou alegria contagiante de Zacarias e Isabel? Ambos eram servos de Deus, irrepreensíveis, temente a Deus, porém casados há muitos anos, e eles nunca tiveram o privilégio de ter um filho. A Bíblia menciona que era objeto de oração de Zacarias pedir a Deus por um filho. Porém, já velho, e a esposa também já de idade, tinha mais um agravante, ela é estéril. Mas eles criam que Deus era poderoso para fazer um milagre. Quando estavam extremamente velhos, já com a saúde um pouco debilitada, Deus envia um anjo e comunica a Zacarias: sua esposa vai dar à luz. Ele no começo não acredita muito, fica meio que duvidando, e o anjo olha para Zacarias, desculpa, e diz: por que duvidaste? Ficarás mudo até que o menino venha a nascer. E toda a gravidez de Isabel, Zacarias está mudo. Quando chega o dia de apresentar o menino, a Bíblia menciona que perguntaram a Isabel qual seria o nome do menino. E ela diz: o nome será João, conforme o anjo havia anunciado a Zacarias. E as pessoas questionam, falam: mas Isabel, não há ninguém na sua família, na família do seu esposo, que tenha esse nome. E era costume sempre colocar o nome de um familiar, de um antepassado. E aí perguntam para João, ou melhor, desculpa, para Zacarias, qual seria o nome do menino.
E Zacarias pega um objeto e escreve: o nome será João. E quando ele ratifica, quando ele confirma, a Bíblia diz que naquele mesmo instante ele voltou a falar, e a alegria foi tanta que ele exaltava a Deus e ele glorificava a Deus, e esse é um episódio muito interessante. Segundo episódio relacionado a Cristo, que traz alegria, e relatado por Lucas, é o nascimento do próprio Jesus. Quem se alegra nesse momento? José e Maria. Qual o motivo? Bom, eles eram apenas comprometidos, eram noivos. Não tiveram nenhum tipo de relacionamento mais íntimo. O anjo aparece, diz aí a Maria que ela daria à luz a um Salvador. Enfim, e eles obedecem, José aceita Maria, e estão caminhando, chegam no local. Jesus nasce lá em Belém, para que se cumprisse a profecia, estudamos isso na lição passada. E quando Jesus nasce, a alegria dos dois é muito grande, de José e Maria, porque sabiam que nasceu o Salvador do mundo. Imagina o privilégio. Lembre-se de uma coisa, meu querido irmão. Todas as mulheres judias, quando elas casavam, elas tinham uma expectativa de serem a mãe do Salvador, porque havia promessas acerca disso, desde lá de Gênesis. E Maria foi agraciada por Deus. Imagine você o cumprimento dessa profecia. Que alegria fantástica, indescritível, incomensurável, ser a mãe do Salvador. Mas preste bem atenção, nesse episódio, Lucas faz questão de registrar que não é só o pai e a mãe que têm alegria. Lá no campo havia alguns pastores cuidando do rebanho, e alguns anjos se apresentam a esses pastores, e o anjo diz uma mensagem para eles: alegrai-vos, porque hoje vos nasceu o Salvador. E quando o anjo termina de falar, aparece um coral celestial cantando, louvando a Deus. Olha que maravilha! E aí aqueles pastores vão até o local, isso está em Lucas 2, e aí eles veem o Salvador. Que maravilha! Momento difícil, louve a Deus. Tópico 3, júbilo de Jesus e de seus discípulos. Bom, meus queridos irmãos, vou fazer aqui uma observação breve. É lamentável, porque esse tópico ele não vai trazer muitos assuntos, porque ele já comentou na lição passada, e aqui nós já citamos alguma coisa, então há uma certa repetição. O único elemento novo no tópico 3 é que a alegria é uma temática tão forte no Evangelho de Lucas, que Lucas ele é o único a citar que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. O próprio Deus se alegra, os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Tá certo, meu querido? Portanto, aí está a nossa terceira lição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Aguardo você. Um forte abraço. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus seja multiplicada na sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe em Cristo Jesus.